Fala, enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem e o primeiro episódio de 2024, não é mesmo, Ana? Sim, para começar o ano muito bem. Isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou Ana Carolina Silva e esse é o Enfermagem Pode. E hoje a gente vai trazer um tema aqui muito curioso, né, Ana? Sim, um tema que muitas pessoas ainda nem sabem do que se trata, né? Tem até um estranhamento quando ouve falar sobre esse assunto, sobre essa atuação da enfermagem. Eu vejo às vezes a pessoa falando assim, peraí, quê? Você já percebeu? Com certeza. E a gente vai navegar por esse tema aqui hoje. E para isso a gente trouxe uma convidada, né? As pessoas Eu acho que ela tem a bússola aí para mostrar pra gente. Com certeza, e entender o que é esse negócio de navegação. Exatamente. Então, se é para mostrar que enfermagem pode, seja muito bem-vinda, Fernanda Cordeiro! Bom dia, Fê! Muito bom ter você aqui hoje, né, para falar desse assunto tão diferente, tão curioso, que é a enfermagem de navegação, né? Para quem não sabe, a Fernanda é uma enfermeira navegadora de um grande hospital de Belo Horizonte. E hoje ela veio contar para a gente um pouquinho disso, do que é ser uma enfermeira navegadora. Porque ela mesma, outro dia, foi dar uma palestra e estava lá, enfermeira navegadora. Ficou todo mundo curioso, querendo saber o que é isso, gente. Será que essa menina trabalha na Marinha? Gente, a primeira coisa que pergunta é isso. É o quê? Alguma coisa de navio? Mar. Relaciona enfermeiro navegador com alguma coisa voltada para a Marinha. E a gente vai deixar ela explicar o que realmente é ser uma enfermeira navegadora. Mas antes, eu queria convidar todo mundo que está aqui conosco para já começar o ano bem, começar seguindo o Corém nas nossas redes sociais. Sim, para quem ainda não sabe, né, quem não assistiu um ano de podcast e ainda não sabe, o Corém é multiplataformas. Então, para que você fique por dentro de tudo que acontece na enfermagem, siga o Corém MG nas redes sociais. No Instagram, @CoremMG, no YouTube, MG Corém, e também no nosso site www.coremmg.gov.br para saber de tudo o que acontece na enfermagem, resolver alguns problemas, saber de documentos, você encontra tudo lá no nosso site. Então, não esqueça de seguir o Corém nas nossas redes sociais. Isso mesmo. Já curte, comenta e compartilha esse episódio aqui com todo mundo, porque já deu para perceber que o assunto é interessante. Com certeza. E pode abrir aí portas para muitas pessoas na enfermagem. Sim. Então, não fiquem de fora, não esqueça aí de curtir e compartilhar esse episódio. Por favor. Muito bem. Bora lá. Então, agora a gente quer saber da Fernanda. Primeiro, você conta um pouquinho da sua história na enfermagem, de forma bem resumida, né? Porque com certeza é uma história longa aí. E como que você foi parar nessa área de navegação? Como é que você virou enfermeira navegadora? Então, eu entrei para o hospital que eu trabalho hoje em outra função, né? Não era essa de enfermeiro navegador. Inclusive, eu também nem sabia que existia, nem sabia o que era. E eu fui convidada, foi, na verdade, uma promoção, né, para trabalhar como enfermeiro 40 horas, de segunda a sexta. É um cargo mais administrativo, mais voltado para gestão. Então, eu não sabia o que era até eu participar do processo seletivo. E aí eu comecei a pesquisar. Então, eu saí da área que eu estava, eu era enfermeira na nefrologia, né, trabalhava com a diálise, e fui, né, passei no processo, assim, fiquei muito feliz, e aí eu comecei a estudar comecei a fazer a pós em oncologia, porque é uma necessidade, né, hoje o enfermeiro navegador, ele tem atuação dentro da oncologia, mas a função, ela era vista para atendimento de pacientes crônicos, né, com doenças crônicas, mas acabou que vamos dizer, a atuação do enfermeiro no Brasil, ela está dentro mais ligada à oncologia. Então, comecei a estudar, eu entrei nessa função e comecei a estudar um pouco sobre a oncologia, sobre o enfermeiro navegador, mas assim, eu caí um pouco de gaiato, sabe? Tava buscando fugir dos plantões. Eu queria mais ir para a área administrativa, essa parte de gestão, e me surpreendi dentro da enfermagem, né?
da navegação oncológica, porque eu não conhecia nada e me surpreendeu do quanto que essa área dentro da enfermagem é importante para o paciente. Assim, dá uma diferença, gente, gigantesca, assim. No decorrer hoje da nossa conversa, eu vou conseguir mostrar isso para vocês. É muito bacana. Com certeza. E você, assim, eu já trabalhei com Fernanda, né, lá no hospital, e a gente trabalha com paciente oncológico lá, né? Trabalhou muito tempo com paciente oncológico. Eu imagino que hoje você, nessa sua experiência, consegue, né, pensar assim, como que se lá também tivesse um enfermeiro navegador, né? A diferença que isso poderia gerar ali na vida dessas pessoas, né? De criança. Fernanda trabalha com criança, pediatria, tá ótimo. É bem feliz, né? Agora Multifunções, tá múltiplos aí. conhecimentos. Mas para a gente aprofundar nesse conhecimento, então, da navegação, explica para a gente, para quem ainda não está entendendo, o que de fato é um enfermeiro navegador? O que o enfermeiro navegador faz? Quais são suas funções? Como é que é esse trabalho? O enfermeiro navegador, ele é o coordenador do cuidado. Então, ele vai direcionar esse paciente do momento do diagnóstico, tratamento e o pós. Né? A gente também pode atuar na prevenção. A gente entra também um pouco antes do diagnóstico, porém, né, a atuação aqui no Brasil, ela está mais na parte do diagnóstico e tratamento. O enfermeiro, ele vai facilitar, né, a navegação do paciente dentro do sistema de saúde. Né? Então, ele vai coordenar, educar, ele é o elo de comunicação com a equipe multidisciplinar. Então, se eu for enumerar, vamos dizer, as funções, assim, acaba que é muita coisa, porque, vamos dizer, a gente é a pessoa que fica responsável por manter esse paciente no tratamento, educar ele sobre os efeitos colaterais do tratamento, a importância. Né? O paciente oncológico, ele é afetado não só biologicamente, né? Mas psicossocial, emocional, espiritualmente. Então, a gente tem o dever de integrar com isso tudo do paciente e trazer isso para dentro do cuidado. Então, a gente atua tanto com a família, com o paciente, na tomada de decisão de tratamento também. Então, varia muito em cada momento. Né? No momento do diagnóstico, o que a gente consegue fazer? É adiantar. Então, se o paciente está no momento de diagnóstico e estadiamento, a gente consegue furar algumas barreiras burocráticas para que esse diagnóstico ele seja mais rápido. Então, hoje tem algumas pesquisas, aqui no Brasil não tem muitos estudos sobre o enfermeiro navegador, mas algumas pesquisas mostram que o diagnóstico do paciente que ele é navegado, que ele tem esse serviço, ele consegue ser muito antes do que o paciente que está fazendo isso sozinho. Então, o início do tratamento é precoce, que traz uma grande importância pensando em oncologia. Sim, com certeza. Depois que o paciente inicia o tratamento, então da parte do diagnóstico até iniciar o tratamento, ele também ele cai assim no mar de dúvidas, né? Eu tenho pacientes que saem do médico depois que tem o diagnóstico que não lembra nem a primeira palavra que o médico falou. Na verdade, lembra só da palavra câncer, né? Não lembra mais nada. Então, a gente vai sentar com esse paciente e fazer uma consulta de enfermagem. Então, hoje eu também tenho uma agenda para consulta de enfermagem, tenho um consultório. Então, esse paciente agenda comigo, eu vou ter esse momento com ele, onde eu vou explicar o que é o diagnóstico dele, qual que é a previsão de tratamento em relação a tempo, as medicações que ele vai usar, os efeitos colaterais que essas medicações podem trazer, né? O efeito que isso pode trazer para ele socialmente, na vida, tanto financeira, social, espiritual também, de enfrentamento da doença. Então, a gente conversa, é uma conversa bem ampla e a gente tenta atender o paciente de forma integral. Né? Depois desse momento de consulta e educação do paciente, aí é a hora que a gente vai organizar o tratamento. Né? O tratamento oncológico, a gente sabe que, dependendo da medicação, tem medicações que são semanais, tem medicações que são de 14 dias, né? Quinzenais ou até mensais. Então, a gente vai explicar para ele como é que vai ser essa rotina, o horário que ele tem que chegar, como que é feita a medicação, o que ele pode sentir no dia, se ele tem que vir acompanhado ou não, né? Não fica internado, ele fica lá só no período desse dia. Então, a gente vai esclarecendo as dúvidas para ele também no decorrer do tratamento e o suporte durante todo o tratamento por telefone. Então, além de ter esse contato, né, desde o diagnóstico, né, a programação do tratamento, a gente ainda fica com esse suporte também pelo telefone. Então, o paciente sentiu alguma coisa em casa, não sabe se é alguma reação da medicação,
ele liga pra gente, manda uma mensagem. Tem essa referência, né? Pergunta, e aí a gente vai orientar se é importante ir para um pronto atendimento, ou o que pode fazer em casa mesmo para evitar ir para o pronto atendimento, já que trata-se de um paciente imunossuprimido. Uhum. É um trabalho, assim, né, realmente muito relevante, porque a gente sabe da deficiência que os pacientes, muitas vezes, isso até dependendo da região, dependendo da condição socioeconômica, de compreensão mesmo ali do tratamento, de esclarecimento, de exames, e às vezes vão criando várias barreiras ali, e que o tratamento ele vai se prolongando mesmo. O paciente ele não fica no centro ali do cuidado, né? Ele fica realmente ali mais periférico. Então, a navegação é muito legal. Para quem não entendeu, né? Mas acho que todo mundo entendeu. É navegador porque o enfermeiro vai acompanhando o paciente ali durante todo esse trajeto ali do tratamento e por várias áreas ali, fazendo uma conexão com várias áreas. E como que você enxerga assim, o maior impacto que a navegação traz para o tratamento do paciente, os benefícios assim, para o paciente e para os familiares também? Hoje, assim, quando eu penso na questão de início de tratamento precoce, eu vejo que é muito importante, mas o que é mais importante é a continuidade do tratamento, porque muitos pacientes desistem. É um tratamento que não é fácil, às vezes alguns não entendem a importância de fazer o tratamento no tempo certo, né, completo. Então, a permanência desse paciente no tratamento, eu vejo assim que o enfermeiro navegador, ele atua assim, de uma forma muito... não é a palavra invasiva, eu ia estar lembrando a palavra, mas de uma forma assim, muito íntima do paciente. Muito próxima ali, muito né? Muito próxima. Acaba que a gente vira como se fosse um familiar. Porque às vezes tem paciente que quer desistir e a gente senta, conversa, explica. Não, vamos tentar mais um pouquinho, da melhor forma para você. Como que você quer? Você quer pausar um tempo? Então, assim, a gente consegue manter esse paciente no tratamento. E para mim isso é o mais importante. Sabe, além do diagnóstico precoce, né, o início precoce do tratamento, mas a parte de continuidade do tratamento, eu vejo que a atuação ela é mais importante. Cria um vínculo ali muito forte, né? E o paciente, não só você dá orientação e ele compreende, mas ele também tá junto ali com você, ele compra a ideia, tipo assim, do tratamento. Ele se envolve mais, ele sente confiança de continuar ali. Então, é um elo muito importante. Realmente, os resultados, né, da atuação do enfermeiro navegador é algo novo, mas a gente já começa a perceber esses resultados. Inclusive, a gente teve aqui esse ano, né, o primeiro bootcamp dos Corems, né? O Corem MG foi inovador e a gente fez o primeiro bootcamp aqui no Corem Minas. E o projeto que foi vencedor, não sei se você acompanhou, o projeto vencedor do bootcamp foi um projeto de navegação. Um projeto que já tem um protótipo que está sendo utilizado e já tem resultados. E foi muito bacana para que as pessoas conheçam um pouco, né, um pouco mais sobre o que é o enfermeiro navegador e mostre como que a atuação do enfermeiro é muito significativa. Esse projeto, por exemplo, ele também foi feito com pacientes oncológicos. A enfermeira navegador, o protótipo que eles desenvolveram, né, do software, eles têm o enfermeiro navegador, né, como central, e também tem outros satélites. E o acompanhamento é de pacientes oncológicos, né, que na maioria dos casos aqui ainda é utilizado para pacientes oncológicos. E foi muito interessante, eles mostraram os resultados, porque eles já conseguiram, como eles estão atuando, eles já conseguiram ter alguns resultados. Eles mostraram, como você bem disse, não só a melhoria no acompanhamento desse paciente, faz com que o paciente fique mais próximo, o paciente entenda melhor do tratamento, continue no tratamento, mas eles mostraram benefícios também para a qualidade de vida desses pacientes, para o tratamento precoce e também para a redução de custos para o Estado. Porque, como você bem disse, um paciente navegado, melhor acompanhado, você consegue fazer um estadiamento mais precocemente, né? Uma identificação mais precoce e um tratamento num estágio menor. E aí eles mostraram, inclusive, a diferença, né, de custo para um tratamento no estadiamento 1 e quantas vezes mais que se gasta para um tratamento no estadiamento 4. Então, só existem benefícios.
São benefícios de qualidade de vida, de acompanhamento de tratamento mais precoce, de sobrevida para esse paciente, de qualidade para a família e também de redução de custos para o Estado, para o hospital onde existe esse tipo de profissional. Então, foi muito bacana e a gente acaba aprendendo com tudo isso, né? Eu mesma conheci um pouco mais sobre a navegação com essa experiência do bootcamp e eles mostraram esses resultados. Aproveitando isso... Só um minutinho. Vamos só falar, a equipe que ganhou era Planenf, o nome da equipe, com o projeto navegador, né? Vamos dar os créditos lá no site do Corém, Minas. Tem tudo, tem mostrando isso direitinho o projeto, né? Eles mostraram um pitch do projeto e que está acessível para quem tiver interesse. É um projeto, como eu disse, né? Não é só uma ideia, ele já está em vigor. O software está sendo utilizado e acredito que agora vai ter investimento para desenvolver mais e mais. E o próprio paciente consegue acompanhar o tratamento lá. Então, assim, é um projeto realmente inovador, criado por enfermeiros, que com certeza vai gerar grandes impactos. Vai fazer muita diferença ainda, né? E ser inspiração para vários outros locais que pretendem trabalhar com a navegação. É muito bacana de ver acontecendo, porque quando você pensa na enfermagem, na navegação, essa ideia aconteceu em 1970, você acredita? Olha, e não sabia. Que era com as doenças crônicas. Era com as doenças crônicas. E o médico percebeu que os pacientes com o mesmo diagnóstico, o mesmo caso clínico, tinham diferentes desfechos. Né? Tinha uns que tinham desfechos melhores e outros piores. E os que eram acompanhados mais de perto tinham desfechos melhores. E aqui no Brasil isso foi chegar em torno de 2010. Né, no exterior, né, começou nos Estados Unidos, Austrália, Suécia, mas aqui no Brasil chegou no comecinho da década de 2010. E assim, a gente vê que ainda falta muito estudo. Sim. Né? Falta muito estudo. A gente ainda não tem uma especialização em enfermeiro navegador. No COFEM ainda não tem, né? Nas especialidades reconhecidas, ainda é a 581 de 2018, que já teve algumas revogações, mas não tem o enfermeiro navegador lá. E aí é legal, fazendo um link com o episódio que a gente gravou com a Câmara Técnica, com a Andréia, que ela fala, que a gente pergunta justamente, quando chega algo novo, como que se constrói, né, esse estudo na enfermagem, como que a gente consegue criar novas áreas dentro da enfermagem. Leva tempo mesmo, é muito novo aqui no Brasil. Eu vi sair, tem uma nota da Corém, mas foi de São Paulo, que tem falando sobre o enfermeiro navegador, mas a gente ainda não tem nenhuma resolução, né, que fala dessa parte da nossa profissão. Mas o que eu vejo é que isso está assim, para sair, porque tem aumentado o número de estudos. Em outubro agora desse ano, saiu uma pesquisa também numa revista muito bacana, falando sobre a atuação do enfermeiro navegador. Então, assim, acredito que questão de tempo, né, a gente já vai ter especialização. A gente tem cursos de qualificação, mas não tem ainda especialização, mas acho que é questão de tempo. Sim, porque outros profissionais às vezes acabavam, né, fazendo essa navegação, mas não de forma sistematizada como a enfermagem tem feito agora. Né? E é muito bacana, né, ver que o enfermeiro é protagonista nesse processo e o quanto a gente realmente tem conhecimento e capacitação para isso. Né? Eu falei alguns resultados que esse projeto apresentou e eu queria saber se vocês têm isso já quantificado no serviço de vocês. Os principais resultados que a atuação do enfermeiro navegador já trouxe para os pacientes e para a instituição. Além né, vamos dizer, do acompanhamento do paciente, tal, a gente tem a parte também de gestão, que são da produção dos indicadores, acompanhamento e a questão das melhorias também, de desenhar isso melhor, esses processos melhores, né, dentro do hospital. E a gente tem os indicadores, no caso de início precoce de tratamento. A gente tem uma meta de iniciar o tratamento até 30 dias, desde a data do diagnóstico, o que é difícil quando você pensa na questão de crioterapia também, a questão de autorização de convênio, a gente sabe que são medicações muito caras. Então, assim, a gente tenta começar até 30 dias. E nossos indicadores têm sido bem abaixo, assim, desses 30 dias. Então, isso mostra o tanto que a navegação tem sido efetiva dentro, né, desse acompanhamento dos pacientes oncológicos. Legal. E vocês têm alguma interface assim, com o paciente, igual esse software que essa equipe criou agora, assim, que o paciente consiga acompanhar? Como que é essa comunicação lá no seu serviço, né? Hoje a gente não tem um software para isso, né? Um sistema de integração. Mas hoje a gente trabalha junto com
com a equipe e o paciente pelo WhatsApp. Então, a gente tem um WhatsApp corporativo e o paciente tem acesso total. Então, tudo que ele precisa, ele manda para a gente via WhatsApp e a gente vai priorizando e repriorizando de acordo com a demanda. Mas, assim, até 24 horas a gente já responde a esse paciente. Se for uma coisa urgente, é de imediato. A gente viu que esse acompanhamento pelo WhatsApp tem diminuído também em relação a custos das idas desses pacientes ao pronto atendimento. Sim. Então, assim, a gente sabe que a ida desse paciente no pronto atendimento, além de aumentar custos também, né, na saúde pública, aumenta também a questão de exposição desse paciente, né, o paciente imunossuprimido, né, fazendo quimioterapia ou radioterapia exposto dentro de um pronto atendimento, a gente sabe as consequências disso. Às vezes ele vai lá, resolve, né, o problema urgente dele, mas acaba, às vezes, voltando com outra coisa, né, às vezes uma gripe para um paciente oncológico é muito diferente do que é pra gente. E a gente consegue diminuir também essas visitas ao pronto atendimento. Então, diminui custo, traz qualidade de vida, né, resolver, o paciente poder resolver uma demanda dele em casa, assim, né, a gente manda para o paciente prescrição médica, pede o médico, manda a prescrição, ele compra o remédio e toma em casa, né, conversa com o médico, às vezes, mesmo para fazer esse atendimento virtual. Então, a gente é um elo mesmo de comunicação com a equipe multidisciplinar, principalmente com o médico. E desafoga o pronto-socorro também, porque mesmo sendo hospital particular, a gente sabe que existem picos aí muito grandes, né? E a superlotação de pronto-socorros realmente é algo que a gente precisa trabalhar. E isso já é uma iniciativa que ajuda muito nisso. Tanto no público quanto no privado, né? O pronto-atendimento é sempre... Sim. Como a gente está falando aqui, são benefícios para a instituição e para os pacientes, né? Até os que não são navegados, porque se você diminui, né, o fluxo no pronto-socorro de um paciente que pode ser atendido não lá, ajuda no atendimento de quem está no pronto-socorro. Então, isso ajuda demais. A gente está vendo aí a atuação desse enfermeiro navegador e quem está começando a ficar com vontade de trabalhar nessa área, eu te pergunto, já que ainda não existe, né, uma especialização, o que um enfermeiro que deseja trabalhar na navegação precisa? Tem algum curso específico, alguma especialização que é necessária? E quais as habilidades assim, que esse enfermeiro deveria desenvolver se ele tem interesse de trabalhar nessa área? Hoje, como não tem uma resolução, né, que define, fica a cargo mesmo das instituições. A maioria das instituições cobra a especialização em oncologia. Porque a maioria a atuação com o paciente oncológico. Então, você tem que entender muito bem da jornada do paciente dentro da oncologia e dos efeitos colaterais das medicações, né? O que é uma quimioterapia. Então, tem que ser um enfermeiro oncológico. É muito difícil sair disso, sabe? Em relação às competências, seria competências em comunicação, gestão, habilidades interpessoais, principalmente, conhecer muito bem os fluxos dentro do sistema de saúde, né? Seja ele público, seja ele privado, conhecer várias pessoas externas também, porque tem muita coisa que a gente tem que resolver, às vezes que não é dentro do hospital que a gente trabalha. Às vezes eu tenho que falar para o paciente ir para outro lugar, porque eu tenho que fazer o que é melhor para ele. Se ali está demorando um pouco mais, eu vou procurar onde é mais rápido para ele. E esse paciente acaba que ele se fideliza a gente, vai lá, faz o que tem que fazer externo, mas se fideliza onde a gente está. E a parte também de resolução de problema. Tem que ser um enfermeiro que sabe resolver. Tem que ser resolutivo, né? Tem que ser resolutivo, né? Resolver problema é assim, o tempo todo dentro disso. Eu falo porque vão surgindo as coisas, né? Tanto da parte burocrática de início de tratamento, até mesmo de diagnóstico, como também do paciente, né? As questões familiares, as questões emocionais também do paciente. Então, a gente tem que saber identificar muito bem quando esse paciente está precisando de um atendimento psicológico mais urgente. Hoje é essencial, ele já começa o tratamento com atendimento psicológico, com atendimento nutricional, nutrólogo, fisioterapeuta, se já tiver feito cirurgia. Então, assim, é quase que um obrigatório, né? Depende da instituição. Dentro da instituição que eu trabalho hoje é processo. Então, tem que passar por todos esses profissionais. E aí, cabe o paciente dar continuidade. Mas aí a gente vai falando da importância, né? A gente vai tentando conscientizar esse paciente.
Então, vocês já fazem essa interface com os outros profissionais. Isso já está no escopo do atendimento de vocês? Vocês têm essa autonomia para acionar um outro profissional que você entende que precisa para aquele paciente? Na verdade, todos os pacientes que vão começar o tratamento quimioterápico, obrigatoriamente a gente já agenda ele com psicólogo, com nutricionista e com fisioterapeuta. Esses já estão certos. Assim. Sim, e dentista também. Tem alguns efeitos colaterais que podem atingir mucosa oral, então já tem o acompanhamento também com dentista. Esses profissionais a gente já agenda antes do paciente iniciar o tratamento quimioterápico. E aí, de acordo com a necessidade do paciente durante essa jornada do tratamento, aí a gente vai acionando mais vezes. Tem uns que já ficam fixos, né? Vão toda semana na psicóloga. E é muito importante também a gente definir o início da navegação e o término dela. Porque senão, né, pacientes oncológicos, às vezes um tratamento oncológico, né, dependendo, o tratamento curável, dura em torno de 6 meses, dependendo, né, de qual região. Então, se esse paciente ele continua sendo navegado depois disso, vai dando uma sobrecarga também, né, no sistema. Então, é muito interessante a gente definir a data de início e a data do término também do acompanhamento, até para dar oportunidade para os outros pacientes. Para outros pacientes também serem navegados. O paciente também fica dependente, porque, gente, claro, né? É algo diferenciado, né? Com certeza. Resolver ali as questões burocráticas, de encaminhamento, de exame, agilidade dos processos, depois que ele sai da navegação ali... Além de se sentir, acredito, muito mais seguro, né? Você tem esse problema? Aí, ó, já vão surgindo, né, outras perguntas. Você tem esse problema quando vocês definem, assim, quais são... Existem alguns critérios específicos para determinar esse final da navegação? Ou isso depende da avaliação de cada enfermeiro? Então, hoje é mais com a questão do término do tratamento. Mas a gente tem uma dificuldade de mostrar isso para o paciente, porque o paciente não entende. Tem alguma resistência? Eles falam assim, não me abandona, não. Apegados. Então, tudo assim, às vezes tem paciente que já terminou o tratamento tem 1 ano, e às vezes tem que voltar no oncologista, aí o paciente está me ligando. Eu preciso voltar? É porque tem o acompanhamento. Vira uma referência, né, para eles também, né? E, por exemplo, né, hoje o paciente ele vai agendar um retorno no oncologista, aí tem agenda só para daqui 1 mês com o oncologista dele. Se ele vai na gente, a gente encaixa, porque a gente tem a liberdade com o médico, com a agenda do médico, então a gente consegue, aquela parte que eu te falei, de furar algumas burocracias, a gente consegue fazer. Então ele acha isso muito fácil. Ah, com certeza, facilita a vida, ajuda demais, ele não vai querer largar você. Não larga não, é difícil. A navegação veio para isso, né? Mitigar barreiras, reduzir ao máximo as barreiras para otimizar aquele tratamento ali. E é utilizado hoje muito, apesar de ter surgido lá com as doenças crônicas, hoje é muito utilizado na oncologia, porque a gente sabe da importância de um tratamento precoce, um diagnóstico precoce, da prevenção. Então, por isso que seria maravilhoso se outras áreas, outros pacientes também tivessem acesso a isso. Mas a gente sabe dos desafios da saúde no nosso país, né, dos custos, mas é um caminho. E acho que, pensando nisso, como que você enxerga assim, o futuro da navegação? O que você acha, pensando lá na frente, assim, que é uma área que ainda vai crescer muito? Você acredita que ela pode expandir para outras, talvez para as doenças crônicas? Assim, eu acho para outros até. É um processo lento isso, né? Principalmente quando se trata de uma profissão nova dentro, né, da enfermagem. Mas eu acredito que vai expandir muito dentro da oncologia. E se isso, assim, conseguirem mostrar isso da forma que realmente é efetivo e como que isso traz benefícios para o paciente, eu acredito sim que ele vai para outras doenças. Né? Como eu vim da nefrologia, eu fico pensando hoje, se tivesse um enfermeiro, um navegador dentro da nefrologia, assim, gente, seria incrível, porque assim, é mudança de vida, né, do paciente nefrológico. Se ele tivesse alguém mais perto para ajudar nisso, eu acho que seria assim, sensacional. Excelente. E como com certeza traria benefícios. A receptividade hoje, nessa interlocução com os outros profissionais, que como você falou, você já agenda com vários profissionais, com médico. Fora só a agenda, você você se comunica com esses profissionais. Como que esses profissionais enxergam hoje o enfermeiro navegador? Qual que é a sua percepção sobre isso?
Então, é o enfermeiro navegador para tudo. Da mesma forma que os pacientes, eles ficam, né, veem essa facilidade, os outros profissionais também. Né? Então, assim, acaba que tudo, como a gente sabe, tá por dentro da jornada do paciente inteira, então vem todo mundo na gente. Então, assim, a comunicação é muito boa, discussão de caso clínico, a gente tem isso lá mensalmente, discussão de caso clínico de paciente, e junto a equipe, sabe, a psicologia, né, os médicos. Então, assim, é um trabalho muito bacana e que envolve a equipe inteira, sabe? E a gente vê hoje o enfermeiro navegador, eu vejo um reconhecimento muito grande da enfermagem, principalmente dentro dessa função do enfermeiro navegador, e a gente como protagonista mesmo, ali no meio, junto com o paciente, e fazendo as ligações que tem que fazer. É muito bacana e o reconhecimento é gigantesco dos profissionais e dos pacientes. Excelente, tá vendo? Deve ser maravilhoso, né? Chegar no fim dessa jornada lá e, né, ver o sucesso. Poder ver, né? E o quanto que a gente atua para esse sucesso, né? O quanto que o enfermeiro é responsável por isso. Mas a gente está falando aqui só de coisas positivas que com certeza a navegação traz. Mas eu queria que você contasse pra gente também dos desafios, porque a gente sabe que enfermagem é uma missão maravilhosa, mas nem tudo são flores. E isso para qualquer setor, em qualquer ambiente, em qualquer especialização. Então, conta um pouco pra gente também sobre os desafios. Quais são as dificuldades que você percebe no dia a dia ainda do enfermeiro navegador? Dificuldades no processo, das pessoas entenderem o processo do navegador. Porque como o navegador ele resolve todos os problemas do paciente, tudo vem no navegador. Tipo assim, às vezes um probleminha o paciente teve lá na recepção, o pessoal da recepção pode resolver, mas eles estão me ligando. Então, tipo assim, gasta o tempo da gente, né? Então, tanto os profissionais como o pessoal do administrativo, a parte de autorização de convênio. Então, chega muita coisa na gente, porque sabe que a gente... Vai resolver, né? Vai resolver, porque a gente está ali em prol do paciente para iniciar, fazer tudo rápido. Então, acaba que isso sobrecarrega um pouco. Então, o enfermeiro navegador ele tem que saber limitar. E tem que saber muito bem o papel dele e o desenho da função dele ali dentro, para ele saber falar não. Porque a gente tem que saber falar não, mas dar o caminho também, né? Pelo menos eu gosto de trabalhar assim. Eu não sou a pessoa que vou falar assim, não, isso não é comigo. Eu vou falar, não, isso não é comigo, mas você vai conseguir resolver nesse lugar. Né? Você tem que dar o caminho também, porque senão também te dá problema depois, porque você não vai conseguir agilizar o seu lado também. Né? Então, você ajuda, é todo mundo trabalhando junto. Mas hoje um dificultador que eu vejo é esse, que as pessoas não entendem, né, o papel, de fato, do enfermeiro navegador, e até mesmo para a equipe médica. A equipe médica, ela acaba confundindo o papel do enfermeiro navegador. É tipo assim, o médico tem um enfermeiro navegador, não é o paciente? Então, às vezes, eles confundem isso, sabe? Tá trabalhando para ele, né? É porque, por exemplo, hoje, né, pelo menos dentro da instituição que eu atuo, nem todos os médicos têm um enfermeiro navegador ainda, né? Isso a gente não conseguiu ampliar tanto assim. Então, acaba que os médicos que têm um enfermeiro navegador são os médicos que têm maior número de pacientes. Então, são os médicos têm um enfermeiro navegador. Então, por exemplo, eu navego 2 médicos. Então, esses médicos, tudo que eles precisam, eles vão em mim. Até em relação à agenda. E aí, eu tenho que ficar falando, isso aqui não é comigo, isso aqui é com concierge, isso aqui é com o call center. É o grande problema da enfermagem, ser secretário. Tudo semelhança com várias outras áreas da enfermagem não é mera coincidência. Ela não queria usar a palavra secretário, mas a Luísa já usou. Gente, mas aqui, é a verdade, já. Enfermeiro de unidade de internação, tem alguma semelhança aqui? É o enfermeiro que tem que resolver o problema da copa, é o enfermeiro que resolve o problema da luz, é o enfermeiro que resolve o problema da roupa, da impressora. Tudo. Então, é isso. Acaba que como o enfermeiro realmente ele é o gestor do setor e da sua equipe, se ele não conseguir identificar e mostrar para as outras pessoas qual que é o seu papel, ele fica sobrecarregado. E isso é uma dificuldade, inclusive, que eu levei durante toda a minha vida profissional, como na assistência e como gestora, essa dificuldade de dizer não. A gente quer ajudar, a gente quer resolver, a gente sabe que
um problema na cortina do quarto, não é meu problema, mas, poxa, é um problema para o paciente, então a gente quer resolver aquele problema. Mas quando a gente não sabe delegar a quem é de direito, não é que você não vai resolver, mas você vai chamar, acionar a pessoa que precisa de resolver aquele problema, a gente fica sobrecarregado e acaba, às vezes, desgostando da enfermagem, porque você se sente um faz-tudo e não consegue fazer aquilo que é mais importante para o paciente. Então, a sua fala, esse desafio na enfermagem navegadora, nos mostra também os desafios de vários outros setores e que a gente precisa de, como enfermeira, entender qual que é o meu papel. Não é deixar, mas também é saber delegar, para que a gente possa fazer o que é mais importante para o paciente, né? Eu falo assim, no início da minha atuação na navegação, eu tive muita dificuldade de entender esse papel, até porque não é um papel muito conhecido. Então, assim, certeza. até eu entender que eu teria que aprender a colocar limites, aprender a falar não, delegar as funções, entender mesmo até que, assim, eu tenho que delegar. Minha função ali, a maioria dela é ir encaminhar o paciente para os lugares, mas eu tenho que ir delegando. Então, assim, foi um começo, assim, que eu fiquei sobrecarregada e às vezes a gente fica até desestimulado. Mas depois que você entende, né, o papel, o desenho da sua função, né, e aprende a delegar, e também a questão de falar não para o que não é seu, né, isso torna-se, eu falo assim, é gostoso. Eu falo, te dá reconhecimento, sabe? E quando você atua assim, mesmo falando não e delegando, você é mais reconhecido. Você não é reconhecido porque você fica fazendo tudo, não. Aquela pessoa que fica fazendo tudo, às vezes Apagador ela fica de incêndio, né? Resolvedor cansada, não faz o que ela realmente tem que fazer, porque ela tá ali apagando vários incêndios, e ela é vista como uma pessoa que tá cansada, desestimulada. Então, quando você aprende a fazer o que realmente está desenhado na sua função, você é muito mais reconhecido, que você está atuando efetivamente dentro do seu papel. Aumenta a sua resolutividade, né? Sim. Excelente. Olha, Fernanda, aqui a gente não gosta de só a gente aproveitar bastante de você. A gente gosta também de dar voz para as nossas equipes e para os representantes da nossa enfermagem. Então aqui nós temos representados os nossos enfermeiros, os nossos técnicos e os nossos auxiliares. E aí você tem a oportunidade de escolher a perguntinha de quem você quer responder, dos enfermeiros, dos técnicos ou dos auxiliares. Ai, nossa, difícil, hein? Escolhe um, assim, ó, sem preferências, sem preferências. Vamos responder dos enfermeiros. Não é? Já que a enfermeira quer navegar. Eu tô achando que ela já respondeu. Acho que você perguntou, Vê. Eu acredito que já. Você já respondeu. A gente vai ter que escolher outra. Cadê? Não, mas não vamos mostrar esse nosso papel feio aqui, ó. Ele é bonitinho, né, Ana? Aqui, ó. Porque era pra saber se... Mas a gente... Não, mas vou fazer, ela reforça e ela escolhe outra. Então você vai ter direito de escolher. O enfermeiro tava perguntando se precisa ter algum curso para ser enfermeiro navegador. Você já respondeu. E aí você já falou que não existe, né, hoje uma especialização que, como o enfermeiro hoje ele navega na área de oncologia, é o mais comum, especialização em oncologia. É recomendável a especialização em oncologia. Hoje, praticamente todas as instituições cobram, pelo menos estar cursando a especialização em oncologia. Muito bem. Então escolhe o outro. Aí, ó, pronto, vai poder escolher mais uma. Vamos então do técnico. Vamos pro técnico. Então, Lulu, vou te dar pra você ler. A pessoa tem uma pequena dificuldade. A Lu vai deixar bonitinho o papel. Não, gente. Isso Fê, existe técnico navegador ou trabalhando com enfermeiro navegador? Boa pergunta. Então, seria excelente se tivesse. Mas colegas técnicos. Ainda não tem. A gente tem o técnico dentro da oncologia, né, na parte assistencial. E hoje, assim, o mundo perfeito, em alguns lugares tem, mas não é um técnico de enfermagem, mas um auxiliar administrativo. Porque tem uma parte muito operacional dentro da navegação e que às vezes demanda muito tempo nosso e que outra pessoa pode fazer com a gente delegando. Então, às vezes a gente tem um suporte ali. Mas hoje não é assim específico do técnico de enfermagem, não. Seria excelente se tivesse.
se O fosse que você acredita que poderia ser uma atuação do técnico dentro da navegação? Porque a navegação em si é uma atividade do enfermeiro, né? Sim. Que é o enfermeiro que faz essa interlocução com o paciente, que faz consulta de enfermagem. Isso é uma atividade privativa do enfermeiro. Mas o que você vê como atuação pro técnico? Então, seria muito interessante na parte de educação com o paciente junto ao enfermeiro, falar dos efeitos colaterais, né, do que pode fazer, porque isso são instruções de quem está dentro da oncologia que são básicas. Né? Por exemplo, os nossos técnicos lá da oncologia, eles sabem falar qual o efeito colateral que esse medicamento vai dar por experiência, né? Esse medicamento causa isso, esse causa aquilo, né? Você pode fazer isso e isso em casa, que vai te ajudar um pouco. Então, isso ia ajudar muito, né, o enfermeiro, porque acaba que tira um pouco né, da sobrecarga do enfermeiro, para ele atuar em outras áreas que seriam mais interessantes e ajudaria, né, a parte mais operacional, igual do contato mesmo pelo WhatsApp. Ali, o que é né, prioridade, o que é do enfermeiro, vai deixar para o enfermeiro, mas o que não é, o que dá para ele fazer, ele poderia atuar. Então, assim, seria muito interessante nessa parte de mais um acompanhamento junto com o enfermeiro, né? Ele atuaria junto com o enfermeiro mesmo. Seria bacana se tivesse alguém da saúde, sabe? É diferente. Aí, ó, evoluções para a enfermagem navegadora aí, ó. Com certeza. Né? Nossa, maravilhoso. Tem mais alguma coisa antes? Tem mais alguma coisa da enfermagem de navegação que a gente não perguntou, que você gostaria de falar? Ou discutimos muita coisa aqui? Hoje, assim, seria mais de processos mesmo, de falar como é que é direitinho, que tem consulta de enfermagem. Uma coisa que eu acho sensacional e que traz muito reconhecimento para o enfermeiro eu tenho uma agenda e o paciente agenda uma consulta comigo em consultório. Gente, isso é assim, um avanço dentro da enfermagem gigantesco, sabe? Isso dá muito empoderamento pro enfermeiro. Sim. É uma coisa que eu acho muito bacana e, assim, estudem, né? Para mim, as pessoas que estudam, que procuram, que buscam, elas conseguem ter esse reconhecimento e quando a gente trabalha com reconhecimento, a gente trabalha feliz. Né? Então, assim, independente da área de atuação, né? Se é dentro, né, da enfermagem, da navegação, trabalhar feliz, acho que faz a gente ser bem-sucedido, né? Então, com certeza, né? Com certeza. Quando a gente percebe o valor do nosso trabalho, né, daquilo que a gente entrega para o paciente, isso faz toda a diferença, faz a gente superar os desafios, faz a gente ter ideias para melhorar, para a gente continuar crescendo, né? E eu tenho certeza que a enfermagem navegadora, ela está só começando, né? A gente está só no início, ainda tem muita coisa para a gente descobrir, muitas possibilidades, e o trabalho de vocês é que vai mostrando isso. Enquanto mais resultados a gente mostra para os pacientes, para a instituição, para a sociedade, para as famílias desse paciente, mais as pessoas vão começar a perceber a importância e o quanto que vale a pena investir nessa área. Eu acredito que a tendência é da gente crescer e expandir muito mais. E com certeza daqui a pouco ter uma especialização e ter muitos mais enfermeiros querendo trabalhar, né? Essa questão de ter especialização, eu acredito que não vai demorar. E assim, os profissionais que estão buscando fugir dos plantões, de trabalhar finais de semana, igual era o meu caso, é uma área ótima. Então, assim, você trabalha de segunda a sexta, não trabalha feriado, trabalha em horário comercial, né, de 7 às 17 ou de 8 às 18. O salário é maior que o piso. Então, assim, é uma área muito boa de atuação do enfermeiro. Olha, fica a dica, hein, gente? Olha, hashtag fica a dica. Saiam na frente. Excelente, Fernanda. Olha, a gente podia, acredito, né, Lu, ficar aqui conversando com você o dia todo, porque tem muita coisa pra gente ainda aprender na navegação, mas infelizmente, né, nosso programa tem um tempinho, assim, né, um horário certo, mas antes do final, eu queria te dar a oportunidade para você ainda inspirar mais as pessoas que estão aqui conosco. Pensa com a gente, ou fale pra gente, na verdade, se você pudesse inspirar a nossa enfermagem, se você pudesse ter uma frase sua, que inclusive ficasse estampada na carteirinha dos profissionais da enfermagem de Minas Gerais, que frase seria essa? O que você teria para dizer e inspirar a nossa enfermagem? Seria trabalhar com amor. Muito bem. Verdade, eu falo assim, é simples, mas é profundo. Porque muito.
Quando você pensa, não é só trabalhar porque você gosta, mas quando você pensa que você tá ali atendendo o outro, pensa que é um parente seu, sabe, que é alguém da sua família e fazer o máximo que a gente puder fazer. Então, quando eu penso nisso, eu penso na palavra trabalhar com amor. E a gente precisa muito disso na enfermagem, né? Muitas pessoas estão perdendo isso. Ter esse amor ali durante o trabalho, que não é trabalhar por amor sem ganhar. É com amor, né? Ter um cuidado ali, de fato, com aquela pessoa que está ali, né? Eu faço suas, minhas palavras, nossas, né? A enfermagem é uma profissão que eu não acredito que cuidado, né? Ou seja, que enfermagem, que é uma ciência do cuidado, não tem como ela não estar atrelada a você ter amor pelo que você faz, a gostar de lidar com gente, querer fazer o melhor pela outra pessoa. Eu acredito que quando a gente não tem esses sentimentos, nessas vontades envolvidas, não tem como mesmo você fazer um bom trabalho. A gente não mexe com papel. A gente não faz só um processo, a gente tem um processo de trabalho para atender, para cuidar de pessoas. Então, trabalhar com amor é fundamental. Se você não tem amor por aquilo que você faz, com certeza você deveria estar exercendo outra profissão que não a enfermagem. E quando você pensa em trabalhar com amor, é com você também. Com certeza. Sabe? É assim, ponto muito importante. Quando a gente ama o que a gente faz e a gente se ama e a gente acaba transmitindo isso pro outro, né? Então, verdade, Fernanda. Isso é muito bacana. Traz autorrealização também. Sim. Com certeza. Muito bom. Gente, quem ainda não curtiu, comentou e compartilhou esse episódio, dá uma força aí. Fala sério. Curte, comenta, compartilha, porque o episódio ficou incrível. Com certeza. Fernanda trouxe muita coisa bacana aqui sobre a navegação, que eu não sabia, que a Ana não sabia e que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo também não sabia. É uma área em ascensão, uma área nova na enfermagem aqui no Brasil, principalmente, e que vai abrir muitas oportunidades na enfermagem. Então, assim, começamos o ano com um podcast maravilhoso, inovador, que vai trazer aí resultados positivos para a nossa enfermagem durante o ano de 2024. Fê, foi muito bom ter você aqui. Você teve falas muito esclarecedoras. Tenho certeza que as pessoas vão sair daqui com um aprendizado para a vida, com um outro olhar de um novo campo dentro da enfermagem. Talvez alguém que estava lá desiludido com a profissão, desacreditado, e que ouviu você falar, conheceu essa nova área e talvez despertou alguma coisa ali dentro dessa pessoa. Então, é tão bom a gente impactar pessoas de forma positiva. E eu tenho certeza que esse episódio aqui cumpriu esse propósito. Ótimo. E foi muito bom mesmo contar com você aqui. Muito obrigada mesmo, né? A gente seleciona pessoas para vir participar desse podcast, para que pessoas que são relevantes na enfermagem, que tragam não só novidade, inovação, mas que são exemplos para que as pessoas que estejam nos acompanhando, né, possam seguir e se inspirar. Então, muito obrigada. E a gente queria te dar a oportunidade de você deixar uma mensagem final, deixar as suas redes sociais. Eu agradeço a oportunidade, né, o convite, eu adorei. Tem um tempinho que eu tô tentando vir, né? A gente tá tentando esse encontro aqui, ó. Gente, importante é assim, uma hora dá certo. Aí, pra lembrar, tive que ficar de férias pra poder vir, pra conseguir vir. Então, muito obrigada por essa oportunidade, também de falar um pouco da função. E, né, queria fazer né, pra quem tá nos assistindo, gente, tá em falta, tá? No mercado. Então... Aí, ó. Aí. Recentemente a gente estava tentando contratar, a gente não encontrava. Não encontrava. Então, agora inspirou mais ainda. Agora o pessoal vai ficar interessado. Então, se quiserem saber mais, né? Eu também tenho alguns trabalhos, tenho também algumas pesquisas. E se alguém quiser, pode mandar para o meu e-mail. Pode falar o e-mail? Claro. fdalilac@gmail.com. E meu Instagram é @FernandaDalilaCordeiro. Então, se vocês quiserem tirar dúvida, quiserem algum material, pode me mandar, que eu respondo. E vai receber um tanto de mensagem, um tanto de pedido. Até pedido de emprego vai vir. Escuta o que eu tô te falando. Aconteceu isso já. Escuta o que eu tô te falando, né?
Gente, foi um prazer ter você aqui conosco, Fernanda. E hoje nós tivemos uma enfermeira que inspira muito, que faz toda a diferença na enfermagem. Mas, para que a gente comece o ano fazendo reflexões novas, a gente vai terminar esse episódio parafraseando hoje Platão. Olha! Filósofo! Chiques! Claro que a enfermagem pode! Isso Então, mesmo. parafraseando Platão, pense, tente mudar o mundo, mas para isso, comece mudando você. Que a gente comece o ano sendo a mudança que a enfermagem tanto precisa. Exatamente, maravilhosa. Fica essa reflexão aí, um novo ano para todo mundo, com o astral lá em cima, com muitas coisas novas, muitas expectativas. Exatamente. E de olho na navegação, né? Com certeza. Muito obrigada. E assim nós encerramos mais um Enfermagem Pode!